pessoal! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Match Gastronômico, o maior canal de gastronomia e empreendedorismo do Brasil. Eu sou a Manu Carvalho. Eu sou Gabriel Carvalho e a gente está aqui de novo para explorar o sabor do sucesso e aprender com as histórias inspiradoras que passam por aqui. Então pega a sua taça e vem com a gente no bate-papo de hoje, porque hoje a gente tem um dos maiores nomes da gastronomia nacional e internacional, né, Manu? É isso aí, Gabi. Ele carrega uma tradição de peso, está à frente de 6 restaurantes, incluindo o famoso Chez Claude, que já foi indicado ao Guia Michelin. Seja muito bem-vindo, Claude Trogut. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, Claude. Obrigado, eu que agradeço. Maravilhoso estar aqui, poder dividir um pouquinho da minha história, né? A gente está muito animado de ter você aqui com a gente. Estamos muito honrados. E antes de começar o nosso bate-papo, não deixe de nos seguir no Instagram, que é @match.gastronômico. É isso aí, Manu. E aproveita, entrando no Instagram, já clica também no nosso link do YouTube. E a gente vai deixar aqui também as redes sociais do Claude, dos restaurantes do Claude, para você já saber e seguir. Bom, Claude, a gente quer te conhecer melhor. Você vem de uma família que há gerações respira gastronomia. Como é que foi crescer nesse ambiente? Então, eu tive essa sorte, que a gente chama isso de sorte. Nasceu numa família de cozinheiro. E quando eu falo de família de cozinheiro, eu nasci em 56. Então, se você faz um cálculo muito rápido, você já sabe a minha idade, né? Entregou. Mas em 56, o restaurante da família em Roanne, que é uma cidade muito pequenininha, perto de Lyon, já existia, desde o meu avô. Então, para contar a história desde o vovô, que se chamava Batista. Mentira. Batista, que é fiel escudeiro no Brasil há 45 anos. Então, meu avô se chamava Batista e eu me chamo Batista. Era pra ser, né? Então, você conheceu um Batista aqui, né? Era pra ser. Estava escrito. E o meu avô, Batista, comprou o restaurante da família em 1930, um pouco antes da guerra. E quem cozinhava no restaurante era minha avó. Foi a única cozinheira da família feminina. Depois veio só o lado masculino. Mas o seu avô trabalhava também no restaurante? Sim, cuidava do salão, gestão. Mas era uma personalidade. A gente estava falando agora entre nós do Ricardo Amaral. E o meu avô Batista era o Ricardo Amaral francês. Era um cara elegante, sabia falar, tinha um monte de história para contar, entendia de vinho como ninguém, principalmente da Bourgogne, que era um bourguignon nato, né? Ele nasceu na Bourgogne. Então, eu tive umas experiências com meu avô inacreditáveis de degustação de vinho, onde ele botava 10 Bourgognes na mesa, provava um por uma, e ele te dava não só o nome da vinícola e do vinho, mas te dava o ano do vinho. Nossa. Então, era muito difícil ele errar, inclusive, tá? Ele era incrível. Era um cara que pensava adiantado, assim. Ele era moderno na cabeça dele. Então, ele foi um grande criador, sem ser cozinheiro, mas criador de um contexto de restauração. Por exemplo, colher. Você já viu essa colher rasa? Sim, sim. Que você usa para comer caldo? Não, caldo é mais fundo, é mais uma colher rasa, peixe principalmente. Peixe. Que quando foi criado o movimento francês da nova cozinha francesa, o meu avô falava, cara, agora o peixe não tem mais espinha. Então, por que eu preciso de uma faca que não corta e de um garfo de 3 dentes, que era o talher de peixe antigo, né? Então, ele recusava o talher de peixe e criou essa colhera rasa, que é difícil encontrar no Brasil, mas hoje em dia, na alta gastronomia europeia ou os Estados Unidos, você encontra assim com facilidade. Ele comia, com essa colhera, ele comia peixe, molho e legume no mesmo tempo, tudo numa mesma tacada, sabe? Então, isso foi o criador ali criou também esse serviço emplatado. Antigamente, serviço à française, é bem conhecido. O serviço é à française. O que era o serviço à française? Era servido na bandeja. Saía da cozinha em bandeja para 2, 3, 4 pessoas. Servia os pratos. E o garçom servia, o cliente servia na bandeja. E aí falou, não, acabou esse negócio de serviço à française. Agora vamos fazer um serviço personalizado. Você vai emplatar, falou para minha avó, você vai emplatar a sua comida da cozinha até o salão. E começou
o que a gente tem hoje, o serviço emplatado, né? Você não... Caramba, Claude, eu não fazia ideia dessa história, que estava dentro da origem da sua família. E ele foi o primeiro da família a embarcar em gastronomia. Foi o primeiro. O primeiro que começou a história da gastronomia na família Trois-Gros. E você começou trabalhando com seu pai, o Pierre Trois-Gros. Sim. Que é uma lenda também. Eram dois irmãos, era Pierre e Jean Trois-Gros. O meu tio Jean, que faz parte dessa história, vamos dizer, mas faleceu muito cedo, com 58 anos de idade. Pô, e aí meu pai continua sozinho. E o que você aprendeu com seu pai, Claude, que você traz para sua cozinha aqui no Brasil, enfim? Então, a gente aprende muita coisa com os pais, né? Não, todos nós temos pais, né? E nossa linha de conduta para a vida toda. Mas falando de gastronomia, quando você pensa que eu nasci num momento onde tinha uma mudança muito louca na gastronomia francesa, esse movimento da nova cozinha francesa, chamada nova, eles não gostavam de chamar isso de nova, não. Nouvelle, eles não gostavam. Mas, enfim, a mídia se empoderou dessa palavra e foi criado, começou nos anos 60, quer dizer, eu tinha 4 anos. Caramba. E aí eu vi tudo isso acontecer, sabe? Essas reuniões que eles tiveram entre amigos, todos os chefes famosos, todo mundo faleceu já, né? Paul Bocuse, Roger Verger, Michel Guérard, toda essa turma eram amigos que trabalharam juntos e que, em volta de uma mesa, de um bom vinho, conversavam, brincavam, contavam história. Por que a gente não muda, não faz isso? Não é nem mudar, é um pouco a história que eu tive no Brasil, inclusive, mas por necessidade, o cansaço dessa coisa muito engessada da cozinha clássica francesa. Vamos lá, mudei a pós-guerra, né? Todo mundo artístico se mexendo. E a gastronomia é uma arte culinária, né? Então, se mexia, vamos pegar um outro caminho, vamos valorizar o produto, o pequeno produtor, vamos deixar a criatividade fluir, é basicamente isso. Eu vivi isso desde pequenininho. 4 anos de idade, você estava já no meio desse Então, mundo. para responder a sua pergunta, na gastronomia e na vida, meu pai me ensinou tudo. Na vida, o meu pai era uma pessoa muito simples, muito, assim, com um bom humor, assim, fantástico. Então, ele me ensinou a ser leve, a ser assim, simples na vida, sabe? Deixar as coisas acontecer, fluir de uma maneira assim, sem muitos problemas, sabe? Deixar a criatividade vir e acontecer sem se criar muitos caminhos assim, complicados, sabe? E na gastronomia foi basicamente isso também, deixar esse sabor fluir. Eu estou fazendo agora no Rio uma experiência, eu vou falar disso, acho, daqui a pouco, uma experiência gastronômica que eu coloco aí, se chama Mesa do Lado, que coloca isso assim na sua frente, onde como que a gente pode ser influenciado por nossa história dentro da cozinha, sabe? Ser muito influenciado pelo o que você já viveu, o que você já... a sua família em geral, a sua história, ser influenciado e chegar ao sabor através disso. É muito louco o negócio, né? Curioso pela experiência agora. Queria que a gente contasse um pouquinho sobre a experiência que a gente trouxe hoje, essa cheesecake. Sim. O que vamos comer hoje aqui, Claude? Eu decidi trazer uma sobremesa por facilidade. Falei, vou fazer um prato quente, será que tem cozinha no estúdio? Eu falei, não, vou trazer uma sobremesa, eu sou fã de doce. Essa sobremesa, ela é muito especial. Primeiro, que é a sobremesa mais vendida do meu restaurante chez Claude. Ele virou um clássico da casa. E ele comporta, assim, uma cozinha franco-brasileira. Ele tem um sabor que valoriza o Brasil, que é isso que eu faço há muitos anos. Então, é um cheesecake. Essa receita de cheesecake é incrível. Ela foi me dada por um cozinheiro que já se foi também, e que tinha um restaurante em Nova York hiper famoso, chamado Le Lutèce. Não sei se vocês conheceram. Não conheci. Um restaurante que foi o restaurante mais conhecido de Nova York antes de acontecer o Le Cirque. O chefe se chamava André Soltner. E meu primo,
Georges Croix-Gros, o filho do Jean, trabalhava lá. E quando foi comer lá, eu falei, cara, esse cheesecake é surreal. Dá para me dar a receita? Me ajuda aí. Conta o segredo. Era meio segredo. Enfim, ele me passou a receita, você vai ver, um cheesecake super... quase uma mousse. Nossa, vou provar. E aí eu decidi botar 2 de leite em cima, bem Brasil, né? E queijo da canastra. Aí dá Uau! um salgado e doce. Dá uma brasilidade aqui. Brasilidade. Temos, então, e embaixo tem até Um biscoitinho. um biscoitinho, né? Uma bolachinha. Muito bom. Bom, hein? A gente come queijo com doce, né? Sempre, né? É mesmo um queijo natural, você come acompanhado da goiabada, o que for. Então, a ideia vem daí. Queijo com goiaba. Queijo com goiaba, né? Agora, o queijo da canastra é um queijo brasileiro e o queijo evoluiu muito esses últimos anos, né? A gente, há 20 anos atrás, era queijo Minas... O Brasil só tinha Minas e prato, mais nada. Na padaria, na padoca, não tinha o que pedir. Hoje, queijo, que é o queijo brasileiro, principalmente os da canastra, estão ganhando prêmios internacionais incríveis, né? E ele tem assim, de novo, a gente costuma misturar muito queijo de Minas e etc. com doce, mas o queijo da canastra tem um sabor mais forte, mais marcante. Então ele deu uma mexida aqui, ficou muito boa, adorei. Adorei a combinação. Muito inusitada. E você vem, né, você estava contando eu não sei falar francês, então me desculpe se eu errar, desse movimento Nouvelle Cuisine, tá certo? Certo. E nunca passou pela cabeça não trabalhar com gastronomia? Quem? Você. Sempre, viu? Nasci na cozinha. Desde o início, você sempre foi motivado à gastronomia? Olha, quando eu nasci numa cozinha. Então, é difícil ele te já tirar. te influencia muito. Eu e meus irmãos. Quando eu falo nasci na cozinha mesmo. Tá? Obviamente, não, eu nasci na clínica. Mas desde neném... Quase nasceu A família na tava cozinha. cozinhando, você tava na bancada ali assistindo. Nasceu na clínica, mas foi pra cozinha diretamente rapidinho. Mas nossa casa era o restaurante. A gente não tinha uma casa fora do restaurante. Então, os nossos quartos eram em cima da cozinha do salão. Eu, meus irmãos, meus primos, a vovó, toda uma família do cachorro, todo mundo aí. Então, desde 2 meses de idade, 1 mês de idade, sei lá, quando você sai da clínica, eu fui para o restaurante. A brincadeira era o restaurante, era descer para a cozinha, ver as coisas. Exatamente, o nosso lugar de brincar era a cozinha. Sim. E era uma cozinha, a gente está falando de anos 60, né? Então, uma cozinha que é diferente de hoje, né? Onde os produtores, numa cidade pequena, vinham todos os dias. Pescador com peixe que tinha acabado de pescar, o caçador com os lebres, feijão que tinha acabado de caçar, o cogumelo que tinha sido acabado de colher na floresta, os legumes que tinha acabado de sair da terra. Então tinha uma relação com o produtor muito forte, que isso faz parte de mim. Quando eu sinto pelo cheiro, eu sinto uns cheiros de vez em quando que me lembra esses momentos que hoje em dia você não, só se você mora no interior, de repente tem ainda essa, em cidade grande acabou, você não tem mais essa experiência viva assim. Então isso me influenciou muito na gastronomia. E qual é a pergunta já que eu não me lembro? Então, e aí eu ia trazer para você. Em 79 você veio para o Brasil. Sim. Qual foi o momento que você olhou e falou assim, quero inovar na gastronomia franco-brasileira? Por que você resolveu trazer para cá? Então, veja bem, eu cheguei no Brasil em 79. Eu já tinha me formado, eu já rodei a Europa, a gente não rodava o mundo naquela época, mas rodei a Europa, trabalhei na Alemanha, na Irlanda, na Inglaterra, na França, obviamente, na família. Eu dei uma rodada, assim. E aí eu voltei para casa, eu tinha 24 anos, 23 anos, eu voltei para casa da família para ficar. Tá bom. Resolvi, agora vou continuar a tradição familiar. E aí um belo dia, o meu pai entra na cozinha, essa é uma cozinha hiper moderna, enorme, 2 vezes esse estúdio, com um vidro dando para a floresta, todos os 18 cozinheiros de toque, né, o chapéu de cozinheiro, impecável,
Aí meu pai entra, não tinha um barulho na cozinha, ele falou, alguém quer ir no Brasil? 18 mãos se levantaram. Você jura? Juro. Todo mundo queria vir pro Brasil. Todo mundo. Brasil, cara, a gente foi marcado desde pequenininho com a Copa de... Não me lembro a data da Copa, que o Brasil acompanhou. Enfim, 52. foi uma loucura para nós. O Brasil foi, assim, querer no Brasil. Não era só pelo futebol, mas conhecer o Brasil, né? E 18 homens se levantaram. Bom, aí eu tive um pouco de privilégio, né? Que eu era o filho da família, meu pai sabia que eu gostava de viajar, que eu era um cara que gostava de aventura, enfim, e conhecer o mundo. Ele falou, você quer ir, filho? Quero. Aí eu assinei um contrato de 2 anos para abrir um restaurante de um chefe muito famoso naquela época, chamado Gaston Lenôtre. Se você vai em Paris, ele já faleceu, mas tem um monte de lojas de confeitaria, era confeiteiro. E o primeiro restaurante dele estava abrindo no Rio de Janeiro, no Rio Palace Hotel, Copacabana. Sim. Fui. E cheguei em Copacabana. Aí você esquece. pirou. Tchau, França. Fiquei. Tchau. Pra quê, né? Pra quê, né? Cheguei em Copacabana, sol, calor, enfim, tudo incrível, né? Você pensa, Rouen, uma cidade desse tamanho, onde chove basicamente 300 dias por ano, foi paraíso, tudo um paraíso. Covardia, Corrado. E você chegou em qual época do ano? Novembro. Ih, pegou o verão ali, né? Perto do carnaval 5 ainda. meses antes do carnaval, ferrou tudo. Bom, enfim, aí eu fiz meus 2 anos de contrato, me apaixonei por uma brasileira, e aí eu decidi ir abrir com um amigo meu, meu primeiro restaurante pessoal. Eu saí do contrato, né, e decidi ir para Búzios. Em Búzios? Búzios, 81. Nossa, eu não sabia disso. O primeiro foi em Búzios. Primeiro foi em Búzios. E por que Búzios? Você falou... Porque eu ia lá passar o fim de semana. E você era falou... maravilhoso. Búzios, É lindo, né? Vilarejo de pescador. Não, e na época tinha... Como é que era o nome da... Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Tinha toda uma fama de pessoas de fora que iam pra Búzios. Era Era lindo, o point, né? Eu continuo a frequentar maravilhoso. Búzios. Eu tenho casa em Búzios hoje em dia, mas obviamente Búzios evoluiu, mas lá era realmente... Era 5 horas para ir lá, estrada de terra, era difícil. Bom, enfim, foi para Búzios abrir um primeiro restaurante com meu amigo português, chamado Le Petit Truc. Tinha 3 restaurantes em Búzios. Acabou. E óbvio que o restaurante foi super bem frequentado, assim que a gente conheceu muita gente que me ajudaram na vida no Brasil. Mas obviamente que financeiramente era muito ruim, porque não tinha cliente, né? Tinha cliente sexta-noite, sábado almoço, sábado jantar, e domingo no almoço se dava sorte. O resto da semana se ia pescar. Ia pra praia e ia pescar. Não tinha muito o que fazer. E aí decidi voltar para o Rio, depois de um ano e meio, e com a minha esposa grávida do meu primeiro filho, Tomás. E a gente voltou no Rio sem dinheiro nenhuma, que a gente perdeu mais que ganhou em Búzios, né? E foi ver aí que eu comecei a conhecer essa turma, assim, o Ricardo Amaral, o José Hugues Celidoni, não sei se chegou a conhecer, José Hugues, que foi um grande chefe dos anos 80. É um cara que fez evoluir a cozinha brasileira. Foi o primeiro chefe que fez evoluir a comida brasileira. Ele era jornalista e conhecia todos os chefes franceses da Europa, os grandes chefes daquele momento. Provavelmente sua família conhecia. Sim, não, era amigo de meu pai. Aí eu fui ver o Zé Hugo, falei, Zé Hugo, eu quero ficar no Brasil e eu não tenho dinheiro. O que eu faço? Eu falei, cara, se eu era você, ele me respondeu, eu abri um negócio bem pequenininho, só para você começar a sentir. E aí procurei, eu achei uma lojinha de 30 metros quadrados no Leblon, do lado do Chez Claude de hoje, do lado, colada. E naquela loja eu botei um fogão de casa usada, uma geladeira de casa usada, 17 banquinhas, e foi, chamava Rouen, nome da minha cidade. E aí foi, aí o Ricardo ajudou muito, o Ricardo Amaral ajudou muito nessa Começou com época. qual modelo de negócio? Era um bistrozinho, assim, só que não tinha poucos restaurantes no Rio naquela época, então... Isso 80 e pouco, né, Cláudio? Foi 82, 83. E, cara, e aí o Ricardo, que a gente conhece,
começou a trazer gente, o Boni começou a frequentar, e aí começou a ter uma muvuca em volta de um negócio de 16 banquinhos sem ar-condicionado. Começou a não caber cliente. E foi. Cresceu um ano depois, eu abri o Olympe, que você conhece, né? No Jardim Botânico. E aí o Olympe durou 40 e poucos anos. Né? Que foi, pô, eu tava contando antes pro Claude, mano, você ainda não tava aqui, mas o Olympe foi um dos lugares, assim, mais impressionantes quando eu era jovem, que eu levei a minha esposa para comer. Eu juntei o dinheirinho e tal, falei, pô, vamos hoje no Olympe. Então, pra mim, foi... Eu me lembro até hoje, eu comi um bacalhau que se fazia com creme, ou natas, eu não me lembro exatamente. Que foi, assim, uma das coisas mais incríveis que eu já comi na vida. Eu guardo até hoje a memória desse bacalhau. Mas então, só porque a gente pegou um caminho meio louco aí, mas para responder a sua pergunta, como que começou essa coisa de cozinha, valorizando o produto do Brasil, criar uma cozinha que a gente chama de franco-brasileira, e que no início, nos anos 80, quando eu cheguei para reproduzir a receita do chefe Le Nôtre, que eu representava, era muito difícil. Então a gente tinha produtos importados, a importação era fechada, era tudo meio um mercado paralelo, congelado, enlatado, enfim, coisas que não tinha qualidade do... Para mim não funcionava, entendeu? Obviamente que o restaurante bombava, sucesso, mas eu não estava feliz no meu estilo de culinária. E aí um dia eu liguei para o chefe Le Nôtre, falei, chefe, o restaurante está lotado, está maravilha, está super bem falado, mas está acontecendo isso, isso, isso. Ele me respondeu no telefone, Claude, confio em você, faz do jeito que você entender. E aí eu comecei a evoluir chuchu, jabuticaba, maracujá, aipim, dentro de uma cozinha técnica francesa e criei um caminho para o futuro, né, numa cozinha moderna brasileira. É basicamente isso. Legal. Necessidade. E Claude, pegando o gancho, você já respondeu um pouquinho, mas quando você veio para cá, já entendi que a parte dos ingredientes foi um desafio, você adaptou. Mas como você viu a cozinha brasileira naquela época? Porque você vinha, talvez, do que revolucionou a cozinha na década de 80 para o Brasil, que devia estar muito atrás em termos técnicos e etc. Olha, não, era muito atrás. Qual foi a sua impressão? Você olhou e falou, cara, ferrou, não tem lugar para comer aqui, então eu vou ter que cozinhar para mim. Tinha, porque não tinha uma culinária francesa em si. Tinha algum semblant de francês, mas tinha uma culinária, em São Paulo principalmente, uma culinária italiana extraordinária. A comida portuguesa, né, os botecos carioca. As padocas. Enfim, maravilhoso também. Então tinha um outro estilo de culinária. A francesa realmente era muito tímida, principalmente a francesa, a nova cozinha francesa. Então eu diria que o Pré-Catalan foi um dos primeiros restaurantes a mostrar esse estilo de cozinha. Obviamente que o cliente, o brasileiro, viajava muito, né? Então... Ele sentia falta um pouco desse produto aqui e aí dava espaço para alguns fazer. Mais ou menos, cara. A gente foi muito criticado no início. Quando eu falo a gente, porque tinha um outro chefe que chegou na mesma época, se chama Laurent Suodot, ele tem uma escola em São Paulo, maravilhosa, inclusive. A gente chegou junto. Eu com o Pré-Catalan, ele com o Saint-Honoré, lá no Méridien. Então a gente teve o mesmo, a gente não se conhecia, virou grandes amigos, mas a gente teve um pouco esse caminho do produto brasileiro dentro da cozinha francesa. E a gente foi muito criticado no início. A pessoa não queria comer um pato com chuchu, entendeu? Chuchu não, come em casa, o aipim eu não quero. Enfim, tinha um pouco do preconceito com o próprio ingrediente brasileiro. Eles estavam acostumados a comer isso em outras cozinhas. Exatamente. Que continua, tá? Não dessa forma, obviamente que melhorou muito, né? Mas ainda tem preconceito. Principalmente como o vinho brasileiro ainda é muito rejeitado, que é uma pena, né? Que é uma injustiça. E a gente até tava com o aqui do Carlos Pizza, né? Sim. E a gente falou muito sobre a gente falar e elevar quem são os produtores, né, brasileiros, que é essa importância hoje da gente trazer os produtores brasileiros, né? Total. E hoje você já teve mais de 20 empreendimentos pelo Brasil e pelo mundo. E um dos mais famosos é o Chez Claude. E aí eu queria muito saber sua visão inicial e qual era a experiência que você queria proporcionar para os seus clientes. Então, o Chez Claude, ele foi... Antes de falar do Chez Claude, como você falou que é um dos mais importantes, hoje em dia, um restaurante de uma cozinha franco-brasileira, vamos dizer, uma cozinha moderna. Mas eu tive, a um certo momento da minha vida,
um momento que me marcou e marcou, diria, a gastronomia no geral e o nome da minha família. E foi anos 92. Tá. Eu fui abrir um restaurante em Nova York, chamado CT, City, foi o primeiro CT, com Ricardo Amaral. Que legal. Era Eu sabia que o Tinha, primeiro CT inclusive, foi em um no Nova York. Foi em Nova né? York. E quem descobriu o nome, quem botou o nome foi o Ricardo, inclusive. Que legal. E era o Banana Café, em Nova York, que não estava indo muito bem. Falou, Claude, você tem interesse? Vamos virar. Vamos lá, eu levei a família lá, eu morei 8 anos em Nova York, e o restaurante foi um grande sucesso. E aí que realmente essa cozinha do Claude Troisgros Brasil, e não Claude Troisgros France, do Claude Troisgros Brasil, usando o produto brasileiro dentro de uma cozinha francesa, foi divulgada, porque o restaurante ganhou 3 estrelas no New York Times em espaço de 6 meses, e foi divulgado no mundo inteiro, televisão, rádio. Você sabe, Nova York acontece, quando acontece é uma loucura, né? Então foi muito, muito falado. E aí, quando eu voltei no Brasil, assim, em 98, Tá. eu fui recebido pelo brasileiro, não como um francês, como um filho do Brasil, mostrando a gastronomia, o produto brasileiro para Legal. fora do Brasil. Então, para mim, hoje foi uma coisa muito importante da minha vida profissional e isso eu tenho um reconhecimento profundo para o brasileiro sobre essa história que aconteceu naquele momento. Então, quando eu voltei para o Olympe, que estava aberto, porque o Batiste ficou na frente do Olympe durante 8 anos. Se passou alguns anos, comecei a televisão, e fez toda uma história envolvendo. Chegou a pandemia e o Olympe já estava na mão do meu filho Tomás. Falei, cara, não tem mais espaço para nós dois aqui dentro. Só uma pergunta, seu filho também trabalha com gastronomia? Sim, ele tem um restaurante no Rio também. Aí eu falei para o Tomás, é o meu filho Tomás que nasceu em Búzios, né? Eu acho que você está muito bem aqui no Olympe, eu acho que não tem mais espaço para nós dois aqui dentro. A gente está começando a ficar um conflito, né? Então eu vou sair e vou abrir meu restaurante no Leblon. E meu sonho era fazer uma cozinha 100% aberta. Quando eu falo 100% aberto, é onde o restaurante está dentro da cozinha. E a gente pensou, achou um lugar no Leblon perto do meu primeiro Rouen. Falei, esse ponto aqui é meu, vou ficar aí. Minha área. E é pequenininho, né? São 24 lugares dentro e um pouco no terraço. Só que se come dentro da cozinha. Então, você pode levantar, ir no fogão, mexer no risoto se você quiser. Então, tem toda uma sinergia com o cliente muito forte. É isso que eu quis fazer, na realidade. A minha comida está aí, é uma cozinha que continua a minha personalidade, misturando os ingredientes brasileiros dentro de técnica francesa. Mas o que aconteceu, eu não sabia se ia dar muito certo ou não. O que aconteceu é que tive uma valorização da mão de obra, do cozinheiro, principalmente, que trabalha atrás da parede, que ninguém sabe quem é. De repente, ele está lá, junto com o cliente, sendo valorizado. Toma cuidado, maior cuidado de não fazer nada errado. Então, tudo é bem feito, tudo é cuidado, tudo é limpo. E o cliente entra, dá um beijo para o cozinheiro aí, que pô, é maravilhoso isso. Esse é o Chez Claude. O Chez Claude do Rio. O Chez Claude de São Paulo também é assim, só que por causa das paredes a gente não conseguiu botar a cozinha no meio, então ela está colada na parede, mas também totalmente aberta. Você teve o CT também no Rio. Sim. Você abriu, que foi inspirado no nova-iorquino ou foi, vamos usar só o mesmo nome? Não, aí quando eu voltei de Nova York, a marca CT já está... Em Nova York é muito bom, né? Porque CT é City, né? Então, New York City. City, é verdade. Mas eu falei, não, agora a gente vamos abrir mais bistrô, então a gente tive CT Boucherie, CT Trattoria, CT Bistrô, CT... não me lembro, tive tanto CT, né? Mas, e aí agora a marca continua lá com CT Boucherie. Inclusive, tem mais 2 restaurantes abrindo em Salvador, é isso? Pô, e aí um xodó.
Spoiler. Em Salvador e Goiânia também. Mas Então, tem... Quantos restaurantes você tem, então, hoje? Hoje? Claude. Então, meu 100% é só no Rio. É o Chez Claude, a cantina do Claude, a mesa do lado, que é uma experiência sensorial, o CT Boucherie, o Le Blonde, isso junto com meu filho. E o meu filho sozinho tem, eu perdi a conta, já 5, 6. 5, 6. O meu filho sozinho tem a rede de TT Burger. Que agora está em São Paulo. Está em São Paulo. E tem o Totô, em Ipanema, e um chef stable gastronômico que se chama Oseia, em cima do Totô. Isso é a gente, né? Os três grupos. Aí em São Paulo, com meu sócio, tem o Chez Claude e o Bistrô do Cartier. Goiânia vai ser uma nova fórmula italiana chamada Cucina Mia, que a minha mãe era italiana, né? Então tem esse lado italiano, minha mãe, minha avó. E o bistrô. E em Salvador, o bistrô e o Cucina Mia também. O Salvador é um prédio antigo. Deve ser histórico. Se chama Tira-Chapéu. Uau! Abre agora dia 2, o restaurante não, mas o prédio abre, inaugura. Eu vou no fim do ano para Salvador, vou passar lá. Passa lá, cara, é incrível. E seu pai, inclusive, já teve até restaurante no Japão, né? Sim. Tua família tá no mundo inteiro. Dominando a gastronomia mundial, não para. Estragou, eu acho que, inclusive, o Claude foi uma das pessoas que a gente entrevistou que mais tem restaurante pelo mundo, né? Tranquilamente, pelo mundo, sem dúvida. Mundo? Porque a gente fala de restaurante, mas você sabe isso muito bem, né? Eu contei outro dia na minha mão, falei, cara, eu abri 23 restaurantes na minha vida. No mundo, né? Só que a gente não conta a gente não fala quantos fecharam. Se eu contar também fica ruim a conversa. Vamos mudar de assunto. Eu fiquei até nervosa, vou comer mais um pouquinho. Vamos mudar de assunto. Ô, Claude, onde você se vê nos próximos 10 anos? Criando mais o quê? Onde você vê a gastronomia? Onde eu vejo a gastronomia ou onde eu me vejo? Eu acho que é uma pergunta que a gente pode ter as duas respostas. Onde eu me vejo igual hoje, continuando. Eu não consigo... Eu sempre falo assim, agora eu vou levantar o pé, eu vou mais devagar, e o negócio só está cada vez mais, mas eu gosto. Eu gosto dessa energia do restaurant business, sabe? Essa coisa assim de cozinhar, de abrir restaurantes, de tratar com os produtores, de encontrar gente, de dividir. Isso que a gente está fazendo agora, né? Isso é maravilhoso. É um vício, né? É um vício. É um vício. E com o tempo você começa a saber exatamente como usar esse vício, né? Então é muito bom, né? Essa troca de sabedoria, eu diria, né? Que você adquire durante a vida, né? E a gastronomia brasileira, eu sempre falo, eu ouvi ela mudar, se passou já 45 anos, ouvi o início de uma cozinha moderna brasileira. Eu não vou falar nem da tradicional, porque na realidade a tradicional cozinha brasileira, que é vasta, enorme. Se você vai do Pará a Minas Gerais, a Bahia, o sul do Brasil, a Goiânia, tudo muda, o produto muda, a cozinha muda, o sabor muda. Mas essa cozinha ela já existia. Só que graças a um movimento de uma modernização da culinária brasileira, essa tradicional também evoluiu, ela ficou melhor ainda. Então, eu vejo isso acontecer há 45 anos e eu me deixo feliz de ver isso, mas no mesmo tempo triste, porque ainda ela não saiu realmente das fronteiras do Brasil. Sim. Ela é brasileira, ela está aí, a gente sabe o que ela vale. Mas na França, a pessoa diz, feijoada. Não é só feijoada, gente. Não é só feijoada e churrasco, né, Claude? Então, mas a gente chega lá, então você me fala que como que eu vejo na frente, eu vejo a cozinha brasileira sendo valorizada lá fora, ser reconhecida lá fora, não só pelos chefes de alta competência, mas também pelo regionalismo do Brasil. Isso, né? Muito legal, eu acho que falta isso mesmo. O Brasil é reconhecido pelo churrasco, pela feijoada, poucas coisas, mas você pensa, o Peru é muito famoso, o Japão, a Itália, México, e o Brasil é meio parado fora do Brasil, realmente. O Peru, gente, Peru é um exemplo. Chegou o bate-pronto, onde a gente vai
descobrir um pouco mais sobre você. Claude, pedir delivery ou sair pra comer? Não, sai para comer. A experiência é outra, né, Claude? O que você não come de jeito nenhum? Olha, eu como de tudo, mas tem uma coisa que eu não como, não é porque eu não gosto, que eu amo, mas meu corpo não admite, é sardinha. Juro, adoro sardinha. Doce ou salgado? Doce ou salgadoço. Trouxe doce aqui, já tinha dado spoiler, né? Adoro doce. Claude, agora só vale nomes de restaurante. A melhor pizza. Cara, tem a pizza da Moca, que eu adoro, principalmente a de Alice. Eu acho que... Eu não sou uma pessoa que come muita pizza, não. Mas o da Moca eu acho que vale a pena. A da Moca já foi votada aqui. Já. Uma pizza que tem muita gente que gosta. A da Moca, então, de Alice, a que A de você Alice vota. é a minha preferida. Eu adoro Alice. Adoro. E hambúrguer, Claude? Suspeito, né? Suspeito. Difícil, TT né? Burger. Não, que eu fui um dos criadores, junto com o Tomás, do Com TT certeza Burger. é a receita que você mais gosta de hambúrguer. E é muito bom mesmo, né? O melhor japonês. Tem um japonês que eu gosto muito de comida japonesa. Inclusive, foi várias vezes no Japão. Mas tem um japonês... E São Paulo não deixa a desejar em termos de comida japonesa. Que eu fui várias vezes no Japão, fui umas 12 vezes. E eu vou te dizer, eu como melhor em São Paulo que no Japão. E a gente já teve essa conversa aqui algumas Jun. vezes. É muito, muito Então, bacana. tem um restaurante que eu amo, que o Philip Brons, que me apresentou há muitos anos atrás, que se chama Zin Sushi. Não, Zin Sushi. Sushi. Shinzushi. Shinzushi. É bem tradicional aqui bem em São tradicional. Paulo, mas é bem gostoso, realmente. Shinzushi já foi votado aqui também. Eu não sou do japonês californiano, não. Eu gosto do japonês bem... Raiz. Bem raiz. Legal. Melhor italiano? Tem que ser São Paulo ou pode ser... Pode ser do mundo todo, você escolhe. do mundo todo? Você manda. Jesus! Não, vamos ficar no Brasil, né? Eu tenho um restaurante no Rio, italiano, que eu gosto muito, se chama Grado. Eu amo do Rio, amo. Nunca fui. É uma experiência completíssima. Eu adoro, eu vou sempre lá. Onde fica? É bem na Itália, é no Jardim Botânico. Jardim Botânico. Eu adoro. O Ricardo que me levou lá, Amaral. Tá explicado. Os amigos já foram lá comer comida italiana algumas vezes. E o restaurante que tem a melhor comida brasileira. Vou falar da minha amiga Kátia Barbosa, do Aconchego Carioca. Também tem aqui, tem um monte de restaurantes brasileiros em São Paulo maravilhoso, né? Tem a Baianeira também, da Manu. Tem o Felipe Schredler, da Amazônia, que faz uma comida da Amazônia maravilhosa. O restaurante é Banzero. Panzeiro. Enfim, tem a comida brasileira sendo valorizada muito bem, né? Tem. Tomara que um dia saia das fronteiras, né? Exato. Sim. É o nosso... Claude, foi um imenso prazer ter aqui você hoje com a gente, contando um pouco não só da sua história, mas a história da sua família. E assim, ter esse cheesecake, a sua história e suas risadas foi excepcional, não foi, Gabi? Não, pra mim, mano, eu falei pra ele antes, falei, Claude, hoje eu tô um pouco nervoso, porque é o meu maior ídolo da gastronomia hoje no programa com a gente. Já falei isso pra ele, eu assisto o Claude, fui no Olympe, foi meu primeiro grande restaurante que eu fui na vida, então... Prazer enorme, obrigado por estar aqui com a gente. Muito passo rápido. Foi muito né? especial. Boa. E pessoal que está em casa, segue a gente nas redes sociais, @match.gastronômico. Já entra lá também, clica no link do YouTube. E segue também o Claude nas redes dele. Fala aí, Claude. Aí ferrou. É Claude, Procura, que você vai encontra. aparecer. Com certeza tá lá, Exato. Training Topic. É isso. Até a próxima semana. Ainda temos muitos sabores do sucesso que vamos descobrir juntos. Muito obrigada. E vai ter que ter mais um episódio com o Claude, porque tem muitas muita histórias. Também. É isso. Eu agradeço, tá? Obrigado, Claude, gente. obrigado. Até semana que vem. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.